paz e alegria a todos os corações amigos. Nós, essa noite, teremos a leitura da página do livro Vinha de Luz, o capítulo 42, Afirmação e Ação. Disse-lhes Jesus: a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. João, capítulo 4, versículo 34. Aqui e ali encontramos crentes do Evangelho invariavelmente prontos a alegar a boa intenção de satisfazer os ditames celestiais. Entregam-se alguns à ociosidade e ao desânimo, e com manifesto desrespeito às sagradas noções da fé, asseguram ao amigo ou ao vizinho que vive atendendo às determinações do Todo-Poderoso. Não são poucos os que não preveem nem providenciam a tempo, e quando tudo desaba, quando as forças inferiores triunfam, eis que, em lágrimas, declaram que foram obedecidas as ordens do Altíssimo. No que condiz, porém, com a atuação do Pai, urge reconhecer que, se há manifestação de sua vontade, há simultaneamente objetivo e finalidade que lhe são consequentes. Programa elevado, sem concretização, é projeto morto. Deus não expressaria propósito a ele. Em razão disso, afirmou Jesus que vinha ao mundo fazer a vontade do Pai e cumprir a obra. Segundo observamos, não se reportava somente ao desejo paternal, mas igualmente à execução que lhe dizia a respeito. Não é razoável permanecer o homem em referências infidáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. O pai, naturalmente, guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus, quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Vamos então elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior. Pedimos, Senhor, nesse momento, o teu amparo, a tua proteção, para a realização de mais esse estudo aqui em nossa casa. Que aqui possamos, Senhor, aprender um pouco mais dos teus ensinamentos e, ao sair daqui, conseguirmos colocar em prática tudo o que estamos aprendendo a cada dia. Ampara, Senhor, a expositora dessa noite, que ela possa ser intuída pelos seus amigos maiores e que possa trazer tudo o que foi planejado para essa noite. Graças a Deus. E agora, vamos passar para a nossa parte tão querida, que é do estudo. E estamos iniciando o terceiro mês do projeto educativo doutrinário com o tema Reforma Íntima, Desafio de Urgência. E hoje o tema será Reforma Íntima, Reflexo no Mundo, com a nossa irmã Terezinha Gaglio, da instituição a Associação Filantrópica Cristã e Espírita Ismênia Ribeiro, que fica na Travessa Aurora 52, aqui em Santa Cruz, perto do Cristiano. Então, passamos a palavra para a nossa irmã. Tem que me adaptar aqui às tecnologias, né?
Tá dando para ouvir bem aí atrás? É um prazer estar aqui nessa casa presencialmente, né? A gente manteve o contato durante esses 2 anos em que nos vimos praticamente obrigados a ficar isolados, né? O contato era feito pelo WhatsApp, pelo Google Meeting, né? E hoje a gente está aqui presente, é um presente, é uma alegria muito grande trocar essas vibrações de fraternidade, ver esses rostinhos aqui, que graças a Deus venceram esse momento desafiador, mais grave da Covid, né? Graças a Deus que vocês estão aqui. E nós vamos falar de um tema muito pertinente, muito importante, especialmente nesses momentos que estamos vivendo, que é a reforma íntima, reflexo no mundo. Nós gostamos de começar o nosso estudo vendo o significado de algumas palavras, principalmente as palavras essenciais, né, do tema, porque elas nos abrem um leque de entendimento maior. Então, meu assistente hoje é Alexandre. Hoje eu estou chique demais, até assistente eu tenho. Vamos começar pela palavra reforma. Reforma é o ato ou efeito de reformar, de atribuir uma forma melhor, né, de melhorar, de corrigir alguma coisa para que essa coisa se torne melhor. Íntima ou íntimo é o que se refere ao que é interior, aquilo que é interior e profundo, o que constitui a natureza íntima de um ser, a sua essência. E no caso do nosso estudo, essa essência é o espírito. Reflexo significa a luz refletida ou a imagem de alguém ou de algo que se reflete numa superfície. E aí a gente pensa, né, um lago, um espelho, né? Isso também significa repercutir, ter influência, ter efeitos sobre alguma coisa. E para começar, eu gostaria de propor a vocês uma reflexão sobre aquela primeira palavra lá de cima, reforma. Ela é a chave do nosso tema hoje. Vamos pensar na reforma de uma casa, por exemplo. Por que é que a gente decide fazer reforma na nossa casa? Eu quero a participação de vocês, pode ser? Vocês podem me ajudar? Minha amiga Amélia. Para melhorar o ambiente. O que mais? Pode falar. Consertar coisas que estão defeituosas na casa. Consertar coisas que estão defeituosas. Mais alguém quer falar? Mudar para melhor. Embelezar. Faz parte, faz bem aos nossos olhos, né? Justamente isso. A gente vai fazer a reforma na nossa casa, por exemplo, quando a gente sente que alguma coisa ali dentro está incomodando. Quando alguma coisa ali não está cumprindo com a funcionalidade para a qual foi feita, para a qual foi construída, para a qual foi colocada naquele lugar. Então vamos pensar num piso. Gente, uma coisa muito interessante, eu falei assim, eu vou falar o que do piso da casa? Aí eu pesquisei no Google. O Google é maravilhoso, né? Que ferramenta, sabe tudo. Aí lá no Google estava escrito uma coisa que eu não tinha ainda atentado. O piso, ele facilita a limpeza dos cômodos, ele nos dá proteção, porque ele isenta que a gente pise diretamente no solo, no chão, né? E a gente sabe que no chão há micro-organismos que podem nos trazer enfermidades, né? Pode penetrar bichos por ali pelo chão, e o piso evita isso. E ele nos dá segurança no nosso deslocamento dentro de casa. Vou da sala para o quarto, do quarto para a cozinha. Se eu tenho o piso certinho, eu não vou cair, né? A não ser que eu deixe molhar, né? Mas ele vai me dar essa proteção. E quando eu olho para o piso da minha casa e vejo ele todo quebrado, desnivelado, aquilo não está cumprindo a sua função. Me incomoda, me deixa descontente, né? Aquilo é feio, né? Como a Érica falou, a questão da beleza.
Então, essa insatisfação é que vai me levar a reformar ou aquele cômodo ou aquela casa, né? E eu me esqueci de falar para Alexandre passar. Essa casa aí está precisando de reforma geral, né, gente? Então, quando a gente se sente insatisfeito com alguma coisa que não está funcionando bem como deveria funcionar, aí dentro da nossa casa, que é o caso aqui, né, a gente parte para a reforma. Mesmo que a gente não possa fazer no momento a reforma, por questões financeiras, mas pelo menos a gente está sendo sinalizado da necessidade da reforma. E agora em relação à nossa casa interior? O que é a nossa casa interior, gente? O que vocês acham que seja a nossa casa interior? Nossos pensamentos, sentimentos. Sintetizando tudo isso, onde é que está a sede do pensamento, da inteligência? No cérebro, mas no espírito, né? O cérebro está ligado também ao espírito. Então, a nossa casa interior é a alma, é o espírito. Olha que espírito bonito, gente. Será que a gente é bonito assim, interiormente falando? Então, em relação a essa casa interior, tem alguma coisa nos incomodando? Não responde, gente, pelo amor de Deus. Só pensa. Tem alguma coisa que precisa ser ajustada, reparada, porque não está atendendo ao objetivo para o qual foi criado? Agora pode responder. O que é que precisa de reforma dentro dessa casa interior que é o espírito? O que precisa se reformar no espírito? Ponto negativo. Os pontos negativos, As imperfeições. as imperfeições, concordam? A gente precisa corrigir essas imperfeições morais que nós temos radicalizadas lá no espírito. As nossas atitudes, né, que na maioria das vezes não são boas, né, não agrada, né? Exatamente. Uma atitude que às vezes não corrige, né? Exato, dona Nina. Que coisa boa. Ainda trago a mãezinha da escola para me dar um apoio, hein, gente? Por que é que a gente sente essa necessidade, gente, de transformar essas imperfeições morais? Vamos pensar um pouquinho. Alguém aqui quer ser feliz? Quem quer ser feliz aí, levanta o dedo. É o que a gente vive buscando, né? Se a gente quer ser feliz, a gente sente essa necessidade de mudar. Porque a gente percebe que são essas imperfeições que a gente tem lá dentro, no nosso íntimo, que vão desencadear atitudes equivocadas, decisões erradas, escolhas erradas, e tudo isso vão provocar sofrimento para nós e para aqueles com os quais nós convivemos. E isso foge totalmente ao objetivo para o qual nós fomos criados por Deus. Porque Deus nos criou para a perfeição, minha gente. A perfeição relativa. Deus nos criou para a felicidade. Deus não quer que a gente sofra. Somos nós que criamos os sofrimentos. Então, quando a gente chega nesse nível de entendimento, muitas das vezes cansados de sofrer, né? Batendo cabeça, como as pessoas falam, a gente sente que só seremos felizes se nós mudarmos a forma como vivemos, se mudarmos para melhor. Então, nós percebemos que são esses vícios que causam sofrimentos para nós e para aqueles que estão à nossa volta. E isso vai se refletir no mundo em que nós vivemos e vão transformar esse mundo num lugar de sofrimentos. Por isso que no tema está escrito, né? Reforma íntima, reflexo no mundo. Muito bem pensado esse tema. Quando a gente viu essa palavra reflexo, a gente pensou logo no espelho. Não é? O espelho reflete, não é isso? O que em nós pode ser comparado com o espelho? Os olhos. Alguma coisa interior.
Eu posso dizer que a alma pode ser comparada com um espelho. Por quê? Porque ela reflete no nosso exterior aquilo que tem em seu interior, não é isso? A gente reflete fora o que a gente tem dentro. E aí mais um questionamento: o que estamos refletindo? O que a gente está refletindo no mundo? Vamos pensar agora nos mundos menores, nos espaços que a gente frequenta, que a gente convive, o nosso lar. O que a gente está refletindo no nosso lar? No nosso ambiente de trabalho, na nossa casa religiosa, na condução. É muito simples a gente saber. Se eu sei que eu ainda sou aquele tipo de pessoa que me irrito com qualquer coisa, que me deixa envolver pela raiva, pelo ódio e não domino esse sentimento, eu já posso imaginar que eu vou transmitir esse ódio, esse sentimento negativo nas minhas ações, nas minhas palavras. Eu vou envenenar o ambiente se eu não cuidar de dominar esse sentimento. E aí a gente lembrou de uma historinha que eu gostava muito de contar na evangelização para os alunos, que é a arma infalível do livro Alvorada Cristã, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Alguém conhece essa historinha? Eu acho que quem frequentou a escola de evangelização sabe de cor e salteado. Vocês querem ouvir uma historinha? Eu adoro contar história. Então vamos lá. Um homem revoltado presta atenção, ele criou um poderoso e longo pensamento de ódio e colocou-o numa carta rude e malcriada e mandou-a para o seu chefe, para o chefe da oficina de onde ele foi despedido. Quando o diretor de serviço leu aquelas frases ingratas, acolheu aquele ódio no próprio coração e tornou-se furioso sem saber o porquê. Encontrou quase que de imediato o subchefe da oficina e, com a desculpa de ter visto uma pequena peça quebrada, ele desfechou sobre ele a bomba mental que trazia consigo. Foi então a vez do subchefe se tornar irritado sem motivo. Abrigou aquele sentimento maléfico dentro de si e, no instante do almoço, quando voltou para casa, ao invés de se alimentar, descarregou na esposa o perigoso dardo intangível. Só porque ele viu um sapato imperfeitamente engraxado, proferiu dezenas de palavras feias. E foi a vez então da sua mulher asilar no peito aquela odienta vibração, em forma de cólera inexplicável. Transtornada pelo raio que a ferira, aquela mulher se encaminhou para a empregada, que se incumbia do serviço de calçados, e desabafou, Com palavras indesejáveis, lançou-lhe no coração o estilete invisível. Agora então era a empregada, coitada, que não podendo despejar o seu ódio nos pratos e nas xícaras, porque ela ia causar um prejuízo muito grande e ia ter que pagar, O que é que ela fez? Se aproximou do velho cão dorminhoco e deu-lhe um pontapé de enormes proporções. O animal, coitadinho, ganiu de dor e disparou, tocado por aquela energia mortífera. E, para livrar-se dela, mordeu a primeira pessoa que passou na rua. Era a senhora, esposa de um vizinho. Ele mordeu uma senhora, esposa de um vizinho, que, ferida na coxa, se enfureceu imediatamente e foi levada a uma farmácia. Quando ela chegou lá, ela transferiu para o enfermeiro que a socorria aquela vibração amaldiçoada. Crivou-o de xingamentos e esbofeteou-lhe o rosto. O rapaz, muito prestativo e calmo que era, se transformou em verdadeira fera. Revidou os golpes recebidos com palavras ásperas
e saiu alucinado para casa, onde a velha mãezinha, velha e devotada mãezinha, o esperava para a refeição da tarde. Quando ele chegou em casa, ele descarregou sobre ela toda a ira de que era portador e falou: estou farto. A senhora é culpada dos aborrecimentos que me perseguem. Não suporto mais essa vida infeliz. Fuja de minha frente. E pronunciou nomes terríveis, blasfemou, gritou colérico como um louco. A velhinha, porém, longe de se desgastar, tomou-lhe as mãos e disse-lhe com brandura: venha cá, meu filho, você está cansado e doente. Sei a extensão dos seus sacrifícios por mim e reconheço que tem razão para se lamentar. No entanto, tenhamos bom ânimo, lembremo-nos de Jesus. Tudo passa na terra. Não nos esqueçamos do amor que o Mestre nos legou. E abraçou-o como vida e afagou-lhe os cabelos. O que vocês acham que aconteceu? O filho olhou os olhos serenos daquela mãe e reconheceu que havia no carinho materno tanto perdão e tanto entendimento que começou a chorar, pedindo-lhe desculpas. Houve então entre os dois uma explosão de íntimas alegrias. Jantaram felizes e oraram em sinal de reconhecimento a Deus por tudo, por ter contornado aquela situação. E assim sendo, a projeção destrutiva do ódio morrer ali, naquele lar humilde, diante da força sublime do amor. Então nós vimos aí, nessa história, duas situações importantes. A primeira, daquelas pessoas que asilavam em seu interior o ódio. E elas criaram uma corrente de ódio, observaram? Elas foram passando, refletindo esse ódio nos ambientes em que elas se encontravam, para as pessoas com as quais elas se encontravam. Mas nós vimos também uma outra situação, da mãezinha que tinha em seu interior a virtude do amor. E com aquela virtude ela conseguiu quebrar aquela corrente. Que interessante, né? O ódio veio se divulgando, foi sendo disseminado, mas quando chegou naquela pessoa com o coração cheio de amor, aquela corrente foi quebrada. Então o mesmo é proposto nesse estudo. Se nós nos esforçamos para construir esse sentimento de amor dentro de nós, nós vamos exteriorizar para o nosso mundo ações positivas, ações generosas. Se eu tenho amor dentro de mim, eu vou refletir esse amor por toda a obra da criação, para a natureza, para os animais. Eu vou tratar os recursos que Deus me concede para a minha felicidade com responsabilidade. Vou fazer uso da água, da energia, com consciência, sem desperdício. Não vou destruir o meio ambiente. Se eu tenho amor em meu coração, eu vou usar as redes sociais, que são importantíssimas para a nossa comunicação, para a nossa comunicação. Alô? Vou passar para o terceiro. Tá ligado? Eu vou usar as redes sociais de forma útil e não para ficar propagando fake news, mentira, propagando ódio, divulgando ações, atos de violência, de discriminação, de preconceito. Eu recebi um vídeo há uns dias atrás, onde uma pessoa dizia, ela estava agredindo a outra por conta da orientação sexual da outra, que era diferente da sua. Então ela estava falando para a outra palavras pesadas,
sabe? De violência mesmo. E ela dizia que ela estava defendendo os costumes da família. Olha que coisa perigosa, gente, que está acontecendo em nosso mundo. Então é justificável você magoar, ferir, maltratar o outro por conta de você estar defendendo conceitos que você acha que são os corretos? Então a gente tem que atentar muito para isso, né? E quando a gente se envolve desses sentimentos elevados, a nossa atitude muda. Se eu tenho a paz dentro de mim, eu vou ser um instrumento da paz onde quer que eu me encontre. Vocês já estiveram diante de uma pessoa e às vezes você está assim desequilibrado, nervoso, irritado, aquela pessoa chega, só nas suas palavras, só quando ela fala a gente já sente aquela paz no desenvolver. E às vezes a pessoa nem fala nada, né? Só a presença dela nos transmite paz. Então a gente percebe que essa transformação interior dos nossos valores e sentimentos é imprescindível para a construção de um mundo melhor. E aí, o nosso irmão André Azevedo, no site da Caravana de Luz Editora, nos diz que a Terra se encontra em pleno processo de transição da categoria de mundo de expiação e provas para a categoria de mundo de regeneração. Isso a gente já está cansado de saber, não é isso? Mas a concretização desse processo, reparem bem, está condicionada, está vinculada à renovação moral daqueles que habitamos o planeta. Olha, o autor colocou exatamente assim o verbo, habitamos, porque ele quer chamar a atenção que é para nós, que essa transformação do nosso mundo está vinculada à nossa renovação moral. Mas houve um fato marcante na história da humanidade, na nossa história, que veio despertar em nós essa necessidade da renovação moral. Foi um fato tão marcante que dividiu a história em 2 períodos. Que fato foi esse, minha gente? Pode passar. Foi a vinda do nosso Mestre Jesus, não é? Porque Jesus veio justamente nos ensinar isso, a transformar o homem velho no homem novo. O homem velho aí representado pelas imperfeições, pelos vícios, e o homem novo representado pela aquisição das qualidades, das virtudes. Mas ele não veio só falar, não. Ele trouxe a receita. E que receita foi essa? Os seus exemplos. Muitos anos mais tarde, nós pudemos também sentir a necessidade dessa reforma íntima com o advento, com a vinda do Espiritismo. Porque aí o Espiritismo veio revelar para nós o quê? A existência da vida espiritual. Pode passar, Alexandre. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos diz que o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ora, minha gente, se eu acredito que a vida é só isso aqui, que morreu, acabou, que não tem mais nada, eu vou viver de qualquer jeito. Eu não vou nem me preocupar com a minha transformação moral. Há pessoas que já nascem com esses sentimentos porque já cultivaram de outras existências. Mas quem é extremamente apegado às coisas materiais, materialista, não tem essa ótica. Então, eu vou querer aproveitar tudo que o mundo me oferece, né? Vou viver todos os prazeres do mundo. E quando o Espiritismo vem e traz a realidade da vida espiritual, a nossa ótica de vida muda. Tem que mudar, não é? Porque aí nós entendemos que somos espíritos imortais, que a vida continua, que nós estamos na terra de passagem, que nós pertencemos ao mundo espiritual. De lá viemos e para lá voltaremos. Que há uma infinidade de mundos criados por Deus e que nós poderemos habitá-los, habitar mundos mais felizes,
mas que isto depende da forma como nós vivemos aqui. E aí essa visão da existência da vida espiritual nos leva à necessidade de modificarmos, de mudarmos. E entendemos que a nossa passagem pela Terra tem um objetivo maior, que é evoluir. E o que é evoluir? É se tornar melhor, né? E é justamente isso que o Espiritismo nos propõe, a nossa reforma íntima. Aquele que vai para a casa espírita somente objetivando receber a cura para as doenças físicas, doenças do corpo, os milagres, obter prosperidade material, estão equivocados. O objetivo maior da doutrina é a nossa reforma interior, a nossa reforma íntima. Mas é fácil fazer essa reforma? Não, sabemos que não, não é? É mais fácil mudar o exterior, é mais fácil reformar a casa, é mais fácil mudar o cabelo, é mais fácil mudar o corpo, é mais fácil mudar o outro. Porque quando fala de mudança, a gente... Fulano que tinha que ouvir isso aí, ó. Ele tem que mudar aquela forma dele de falar, entendeu? Aí, ó, pena que ele não veio hoje. Será que era fulano que tinha que ouvir mesmo? Ou será que era eu que tinha que pesquisar o estudo? E vocês que estão aqui ouvindo? Então, gente, a gente sabe que é difícil, mas a gente tem que se esforçar. E, infelizmente, a gente ouve ainda muitas pessoas dizerem assim: o que adianta só eu mudar se as outras pessoas não estão nem aí? Eu sozinho vou mudar o mundo? E aí eu pergunto a vocês, adianta ou não? Adianta, gente? Claro. Primeiro que a gente não está sozinho quando a gente quer ser melhor, quando a gente quer seguir o caminho correto, quando a gente quer se melhorar. Prontinho, só esperando a gente abrir caminho para nos auxiliarem. E ainda colocam pessoas na nossa vida para nos ajudarem. E ainda colocam coisas, eventos na nossa vida. Trabalho voluntário lá na ONG tal. Aí aquilo chega. Fulano, tu não quer ir lá não? Já é a ajuda que eles estão nos dando para a gente trilhar esse caminho correto. Eu tenho que entender também que mesmo que eu não possa mudar o mundo sozinha fisicamente, mas eu preciso fazer a minha parte. E ter a certeza de que algum resultado positivo aquela ação vai ter. Porque a gente não sabe da extensão que uma ação boa pode exercer no outro, no mundo. A gente não tem ideia da influência que uma atitude boa nossa pode ter no outro. Muita gente toma as nossas atitudes no bem como referência para a sua vida. E aí a gente lembrou de um vídeo muito bonitinho que talvez vocês até já tenham recebido também. Alexandre vai colocar para a gente, que mostra justamente isso. A formação dessa corrente do bem, quando um começa a fazer o bem e aquilo vai contagiando todo mundo. Vamos assistir.
Lindo, né, gente? A gente destacou um trechinho da letra da música que diz assim, ó: e se a gente fizer o bem juntos, a gente pode até mudar o mundo. Essa é a proposta do nosso estudo da noite. Esse é o nosso objetivo como espíritas, como cristãos. Mudarmos a nós mesmos para mudarmos o mundo. Fazer desse mundo um mundo melhor. Deixar o mundo mais bonito para quem vem, que são os nossos próprios filhos, netos, amigos. Colaborar para que o nosso planeta de provas e expiações possa finalmente se transformar em um mundo de regeneração. Nós precisamos dar a nossa colaboração. Deus conta conosco, Jesus conta conosco. Quem aqui quer ir para o mundo de regeneração? Todo mundo, né, gente? A gente sonha com isso, acha até que está demorando. Mas, conforme nos diz o nosso irmão André Azevedo, perante o contexto da transição planetária, compete-nos empreender com bom ânimo e perseverança nossa própria reforma íntima. Então não pode reclamar. Nossa Senhora, que provação difícil. Como é que eu vou ser melhor? Não vou responder se essa pessoa está falando dessa forma comigo. Olha lá, é com bom ânimo e perseverança. Uma vez que a transformação do orbe do planeta depende da modificação de seus habitantes e que só poderemos desfrutar da terra de regeneração, da terra regenerada, caso tenhamos nos elevado o suficiente para estarmos harmonizados com ela. E nós já estamos nos harmonizando com o mundo de regeneração? Como é que é o nosso linguajar? A gente quer tanto ir para o mundo de regeneração, mas a gente gosta de falar palavrão? Tem gente que em 10 palavras, 9 são palavrões, né? A gente fala palavras agressivas para o outro. Essa atitude está harmonizada com o mundo de regeneração? A gente gosta ainda de dar jeitinhos. Sabe que é a coisa errada, mas fulano, quebra essa para mim. A gente se corrompe e ainda quer corromper o outro. E temos uma ideia muito equivocada de corrupção, né? A gente acha que corrupção é só aquela coisa grande, de grande proporção, né? A pessoa desviou não sei quantos milhões da saúde, da educação. Não, senhor. Perante a lei de Deus e dos homens também. Corrupção são todos os atos desonestos, grandes ou pequenos. Inclusive na lei de Deus até o pensamento conta. A gente tem que tomar muito cuidado. A gente quer ir para o mundo de regeneração e não gosta de regra, não gosta de lei, não gosta de disciplina. Ah, ninguém tem nada com a minha vida não. Vivo do jeito que eu quero, acordo a hora que eu quero, faço se eu quiser. E quer ir para o mundo de regeneração. Como é que nós vamos nos adaptar nesse mundo? Como é que a gente vai se harmonizar com esse mundo? É claro que o mundo de regeneração não é mundo para pessoas perfeitas, né? Ainda existe um pouco de mal, só que a gente já vislumbra mais a felicidade. E é um mundo de regeneração, o nome está dizendo, é para quem quer se regenerar, é para quem quer se melhorar, para quem se esforça de verdade. Então nós sabemos que não é fácil, mas precisamos de muito esforço, porque a reforma íntima é uma coisa que consiste em nós olharmos para dentro de nós mesmos, porque a mudança tem que ser de dentro para fora. E aí isso pressupõe o que, Carla, psicóloga? O autoconhecimento, não é isso? A gente precisa se conhecer, identificar as imperfeições e os vícios que temos, para atuar neles, para mudar. Só assim que eu vou começar ou dar continuidade à minha renovação interna. E é essa orientação que Allan Kardec nos dá quando ele fala do verdadeiro espírita. Bate exatamente com o que a gente está falando. Olha só, ele nos fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece, todo espírita sabe isso, né?
Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Isso nada mais é do que a proposta da reforma íntima. Então, meus irmãos, terminando já o nosso estudo, declinando para o final, nós gostaríamos de deixar uma mensagem de otimismo, porque a gente tem visto muita coisa triste acontecendo no nosso planeta, né? No nosso mundo. Se a gente ligar a televisão todos os dias, tem horas que eu nem assisto. Quando eu vejo que está me fazendo mal, eu me retiro. Se a gente ligar a televisão, toda hora a gente vê uma notícia ruim. E nos passa a impressão de que o mundo está um verdadeiro caos. E não é só o caos físico, o caos material, provocado pelas enchentes, né? Pelos ciclones, pelos furacões, pela guerra, pelas atitudes de violência. É um caos moral. Uma inversão de valores muito grande. Mas nós sabemos que isso faz parte deste momento, gente. Não estou dizendo que é correto. Eu estou dizendo que faz parte. Porque Deus nos dá a oportunidade de aprender com os erros, sejam os nossos ou os erros alheios. Mas não vamos nos aproveitar disso para errar. Então nós sabemos que tudo isso faz parte desse momento que estamos vivendo. Então, estejamos vigilantes, estejamos atentos, oremos mais. Ora antes de sair de casa, ora antes de ligar o carro para dirigir, ora antes de falar com alguém, principalmente se for um assunto delicado. Precisamos estar em conexão maior com os nossos amigos espirituais e agradecermos a Deus por estarmos passando por este momento, por estarmos tendo talvez as últimas oportunidades para galgar o mundo de regeneração. Então a gente não tem que reclamar, a gente tem que agradecer a Deus e pedir forças, e Ele nos dará. Gratidão por estarmos hoje aqui, vencemos a Covid até o momento. Então, a nossa mensagem é essa, da gratidão. Não esqueçamos de que Deus é o nosso Pai de amor e bondade, Ele quer a nossa felicidade. Portanto, você é um ser criado para a eternidade, herdeiro de Deus, filho da mais pura bondade, que recebe na vida grandes oportunidades para se melhorar e conquistar assim a felicidade. Esta é a mensagem musical que a nossa irmã Eliane vai nos trazer nesta noite, e nós agradecemos a todos, que a paz permaneça conosco. Sabemos ser criado para a eternidade, herdeiro de Deus, filho da mais pura bondade. Recebe na vida grandes oportunidades para se melhorar, conquistar assim a felicidade. Saiba, irmão, que um grande tesouro lhe espera. Mas não nesta vida, e sim na outra espera. Mas é necessário que saiba renunciar a sua própria
e nunca se afaste da luz, porque o tesouro real é estar com o Mestre Jesus, curtir o tesouro moral e nunca se afaste da luz, porque o tesouro real é estar com o Mestre Jesus. Nós queremos agradecer nossa irmã por esse estudo, por essa música belíssima que tocou todos os nossos corações. E que todos possam permanecer em sintonia com Deus, com um plano maior, para que nesse momento possamos receber do alto as benesses desses frutos. E assim, Mestre, aqui estamos, Senhor, a lhe pedir o amparo, a proteção a cada irmão, Senhor, que aqui se encontra, necessitando do teu fluido, do seu amor, que esses abnegados irmãos do bem possam nesse momento derramar sobre cada irmão o bálsamo, o refrigério que cada um necessita nesse momento para prosseguir na sua caminhada, e que esse bálsamo, Senhor, possa se espalhar em cada cantinho do nosso planeta Terra, em cada lugar onde se encontre alguém enfermo, desesperado, em agonia, que eles possam ser beneficiados, Senhor, desse bálsamo que nesse momento é derramado sobre o nosso planeta. Ampara, Senhor, a todos nós, e que possamos, ao retornar aos nossos lares, levar conosco essa paz, e que essa paz possa ser direcionada a cada irmão, a cada momento e a cada dia da nossa trajetória. Ampara, Senhor, a todos nós, graças a Deus. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Não é mais obrigatório o uso de máscara, sendo opcional. Não deverão comparecer pessoas com febre ou quaisquer sintomas de resfriado ou gripe. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos 2022, presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas, iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude,
dos 13 aos 21 anos, presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização espírita da infância e da família, presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis, aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Vacinar-se é um ato de amor ao próximo e a si mesmo. Vacine-se. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Telefone 21 3395 0509.